Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre estresse crônico. Você vai entender aqui como que o estresse que uma pessoa pode ter de forma crônica, ou seja, um estresse prolongado, não é um estresse comum, passageiro, que todo mundo pode ter. Não, aqui eu falo de crônico, ou seja, um estresse persistente, prolongado. E isso, obviamente, vai ter efeitos que não vão ser interessantes. Aqui eu vou fazer uma relação de um desses efeitos, que é o efeito do estresse crônico em relação à saúde intestinal, e você vai ver os desdobramentos daqui a pouco quando eu trocar de quadro. Antes, garanta o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Aqui embaixo também você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica lá e do lado tem o sininho, ativa o sininho e seleciona a opção todas as notificações, porque aí toda vez que eu postar vídeos novos você vai receber um aviso. Agora então vou trocar de quadro e vou fazer uma ilustração, no caso, né, um esqueminha que vai ajudar na explicação. Bora lá. Bom, como vamos falar de estresse crônico, né, já estamos aqui, ó, com isso escrito aqui no quadro para adiantar. Então, o que é que vai acontecer? O estresse crônico, e vamos também colocar aqui já, né, um dos elementos que eu vou relacionar, como eu já adiantei, que é o intestino humano. E aí, você já deve imaginar, né, que vai ser um impacto, no caso, negativo. Então, vamos colocar aqui uma setinha indicando que o estresse crônico vai impactar o intestino. E como vai ser o impacto, no caso, negativo, eu vou escrever aqui em cima da setinha o termo danos, ou seja, demonstrando que o estresse crônico ele vai causar danos, efeitos negativos no intestino, na saúde intestinal. E aqui eu vou especificar que efeito negativo é esse que ocorre então no intestino. Eu vou escrever aqui do lado, tá? Então vai acontecer um aumento da permeabilidade intestinal. Inclusive, enquanto eu escrevo aqui, eu quero indicar para você aí que aqui no canal tem um vídeo em que eu explico mais do que se trata essa tal da permeabilidade intestinal. Se você não sabe do que se trata, eu recomendo que você assista esse outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo. É um vídeo que eu fiz e eu explico sobre o que é permeabilidade intestinal e o que significa, portanto, esse aumento de permeabilidade intestinal, que no caso, né, é um efeito que não vai ser interessante. Então vamos colocar aqui, ó, que vai haver esse efeito aqui no intestino. Que efeito é esse? Esse daqui. Vamos fechar aqui o quadrinho. E aí eu vou explicar agora para vocês, já que eu escrevi, né, os detalhes aqui, vamos explanar mais. Então, se você já assistiu o vídeo que eu indiquei sobre permeabilidade intestinal, você já sabe do que se trata isso daqui mais ou menos, mas eu vou dar aqui uma resumida só para também contextualizar o conceito, né, do que se trata também aqui nesse vídeo, tá? Então, o que acontece? Quando isso daqui ocorre, esse aumento de permeabilidade intestinal, em outras palavras, isso quer dizer que o intestino ele vai estar menos íntegro. Vai ser o intestino que vai permitir passagem de elementos que até então não iriam conseguir passar em um intestino íntegro e saudável, mas nesse caso é um intestino menos íntegro, menos saudável, portanto com uma maior permeabilidade intestinal. Aqui vai haver então essa passagem de substâncias que não iriam passar em condições normais, em condições saudáveis. E uma substância que pode passar nessa situação aqui é o LPS, que significa lipopolissacarídeo, que é uma estrutura presente na parede celular de bactérias gram-negativas, que são bactérias que podem estar presentes no intestino e que podem, portanto, se isso acontecer, né, por exemplo, esses fragmentos de bactérias ruins, se eles passam pelo intestino e chegam à corrente sanguínea, eles podem causar efeitos ruins. Basicamente, o principal é indução de processo inflamatório. E quando eu falo em processo inflamatório, é literalmente assim, sendo objetivo, porque só o fato de você estimular a inflamação no seu corpo, isso vai dar a possibilidade de causar outras tantas desordens metabólicas, incluindo doenças. Doenças de caráter inflamatório podem ser estimuladas e
surgir no corpo daquela pessoa, né, a longo prazo, obviamente, já que estamos falando de estresse crônico, aqui a gente está falando de algo que está acontecendo continuamente, não é de um dia para o outro. Então, a partir do momento que você tem um estresse crônico, a longo prazo, por vários dias e meses ou anos, né, essa pessoa está causando danos no intestino. Continuamente, por muito tempo, a pessoa está causando esse aumento de permeabilidade intestinal. E esse quadro aqui acontecendo de forma contínua, prolongada, crônica, a longo prazo, vai estar permitindo possivelmente passagem, por exemplo, desse LPS, que eu acabei de explicar um pouquinho, que vai gerar efeito inflamatório. Ou seja, você está continuamente, de forma crônica, de forma, né, a longo prazo, gerando inflamação no seu corpo. E isso é o que precisa para que você tenha, como eu falei, de repente o surgimento de alguma complicação, de algo mais sério, de repente de uma doença no corpo dessa pessoa. Inclusive, isso que eu estou mencionando aqui, né, é muito baseado em um artigo científico, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a referência, só a nível de endossar o que eu estou falando, mas também para quem se interessar, a referência está aqui embaixo. Mas também aí, né, fazendo aí um desdobramento, um exemplo de como esse estresse crônico ele vai estar atuando no corpo, um exemplo por meio do hormônio cortisol. O cortisol ele é conhecido, né, como hormônio do estresse. Deixando bem claro que o cortisol ele tem os seus efeitos, inclusive benéficos no corpo, porém é importante deixar bem claro, aqui eu estou falando de um estresse crônico. Um estresse pontual, agudo, ok, às vezes é necessário. Mas aqui eu estou falando do estresse crônico, e esse crônico é que é o problema. Esse crônico, por exemplo, né, sendo mediado por cortisol, aí você vai estar tendo um cortisol não mais de forma aguda, não mais uma liberação assim um pouco mais aumentada de forma pontual, não. É um cortisol aumentado de forma crônica, de forma persistente. E aí esse cortisol pode colaborar para isso aqui tudo acontecer. Por que que pode colaborar para isso tudo acontecer? Porque justamente o próprio cortisol, ele diminui essa integridade intestinal. Então o cortisol, ele vai atuar também no intestino de forma negativa, repito, quando ele está, né, em condições de liberação crônica. E aí esse cortisol, de forma crônica, sendo liberado, vai causar também uma diminuição da integridade intestinal. Então, na verdade, eu estou fazendo a mesma explicação, só que agora falando que é o cortisol que está atuando. Antes eu expliquei a mesma coisa, só que falando que era o estresse crônico que estava atuando. E agora eu vou fazer a junção das duas coisas. Ou seja, esse estresse crônico, por meio de outras palavras, é o quê? Um estresse crônico mediado, por exemplo, por um cortisol aumentado. Então, para você entender, né? Tá, mas o estresse crônico, o que que acontece para eu entender que está acontecendo um estresse crônico no meu corpo? Então, o cortisol aumentado foi um exemplo, para que você entenda, né, o que que significa estresse crônico metabolicamente falando. Então, por isso que eu citei a questão do cortisol, para que você entenda, né, o que que representaria internamente, né, esse estresse crônico. O que que acontece no corpo que faz com que você esteja dizendo que está acontecendo estresse crônico. Acho que ficou claro. E uma outra informação, isso tudo que foi visto aqui, agora só uma colaboração, né, em relação à questão nutricional, algo que pode ajudar a reverter aquele processo, tratar aquele processo e também, por que não, né, ajudar na prevenção, de repente, justamente em uma pessoa que já está passando por um processo, né, no momento de estresse grande, aí já pensando na prevenção para que não aconteça aquilo tudo. Então, tanto na prevenção quanto de repente no tratamento, no combate, né, se já estiver acontecendo, algo que pode atuar são os probióticos. E aí, a partir do momento que os probióticos são benéficos, né, a gente também pode imaginar outras coisas benéficas, como fibras prebióticas e, enfim, outras questões também. E aí é importante que você procure um ou uma nutricionista para ter orientações específicas depois de uma avaliação nutricional em consultório e o devido acompanhamento presencial. No mais, se você gostou das informações, deixe o seu joinha aqui embaixo, comente aqui, escreva se você gostou, eu quero saber, relate, escreva para eu ler, eu adoro os comentários que vocês mandam. Deixe as minhas redes sociais aqui embaixo para quem quiser me acompanhar por lá.
e compartilhe esse vídeo. Se você gostou, eu tenho certeza que você tem alguém que você pode se lembrar aí agora. Pensa em alguém e manda para essa pessoa que você sabe que também vai se interessar. Então compartilha, leva as informações adiante. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.